Você que está aqui para receber, seu familiar espera que no final ele vai te contar tudo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 17. O pessoal do Vida vai me ajudar muito, eles não vão ficar fazendo essa bagunça, né? Vão sentar quietinho, né? Que eles são bacana demais. Êxodo 17. Nós vamos ler a partir do verso 8. Achou aí? Amém? Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, ou do monte, a sua versão. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. E quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas. E tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela. E Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de um lado, outro de outro. De outro lado, perdão. E suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: Escreve isto por memorial em um livro, e repete-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou seu nome Jeová Nissi, porque disse: porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua vontade revelada a nós através das Escrituras. Fala conosco, Pai. Nós queremos conhecer a tua vontade. E através da tua palavra, nós somos capazes de conhecer a tua vontade. Então, se revela mais uma vez, Pai. Nós pedimos assim, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Vem aqui rapidinho, deixa eu te falar um negócio aqui no ouvido, um minuto. Pessoal, quem aqui não enfrenta lutas? Você já enfrentou alguma luta na sua vida? Já? Quem aqui não precisa de uma vitória? Quem aqui não precisa talvez superar alguma coisa na sua vida? Quem de nós aqui, talvez ainda esse ano, não precise de um milagre no seu casamento, não precise de um milagre financeiro, talvez um milagre na saúde?
E esse texto que nós lemos, ele conta a história de Israel. E eu quero pincelar aqui com você rapidamente. Esse texto conta a história de um povo que se chama o povo de Israel, Israel. E o povo de Israel, ele tem uma história. Eles foram um povo que foram escravizados no Egito. Eles estavam sofrendo demais, eles estavam aprisionados. E começou a sofrer ainda mais, porque o faraó começou a aumentar a pressão sobre eles, e eles escravizados, e aquela luta, e trabalhando muito, a cobrança aumentando, sofrimento, humilhação, trabalho forçado, estava sendo muito difícil, até que Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés vai até o Egito, ele começa a falar com o faraó, dizendo: faraó, você precisa liberar o povo, porque Deus está mandando liberar eles. E o faraó começou a ficar resistente, e aí acontece uma história que é muito conhecida para você, que é a história das 10 pragas. Você já deve ter escutado sobre isso. E aí, por causa dessas 10 pragas, faraó começa a não resistir e fala assim: então vocês vão embora, porque vocês estão trazendo maldição para o nosso povo, vocês estão trazendo problema. E aí faraó libera todo aquele povo. Só que, pensa comigo, eles tinham ali, gente, um povo que eles escravizavam. E aí faraó liberou. E aí quando ele liberou, depois ele começou a pensar na cabeça dele e falou assim: rapaz, não vou perder essa mão de obra barata não. Eu não vou deixar isso passar batido não. E aí eles começam a perseguir o povo de Israel. Você, ainda que talvez você nunca tenha entrado numa igreja, você já ouviu a história de que Deus abriu o Mar Vermelho. Você já ouviu a história do mar que se abriu. Por quê? O que aconteceu? O povo de Israel estava fugindo dos egípcios, porque eles foram atrás, eles desistiram, falaram: não, a gente ia liberar vocês, mas agora a gente quer vocês de volta. E aí o povo de Israel dá de cara com o mar na frente e o povo atrás. Mas Deus faz um milagre extraordinário, o mar se abre e o povo de Israel passou. E aí, o que acontece? O povo de Israel passa. Eu gosto que tem gente que fala assim: não, isso não foi um milagre não. O que aconteceu ali foi uma época de baixa, que o mar vermelho baixou, e aí o povo conseguiu andar nas águas. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel passou em terra seca. Deixa eu te falar, eles não pisaram nem lama. Foi terra. Aí eles atravessaram o mar. Quando eles atravessaram o mar, os egípcios olharam aquele povo atravessando e falaram: vamos entrar ali também, porque se eles estão atravessando, a gente vai conseguir atravessar. Mas a Bíblia diz que onde os egípcios entraram, o mar se fechou, com eles lá dentro. Porque uma vez eu ouvi uma frase que marcou meu coração: milagre não é oferecimento coletivo. Milagre é coisa para quem anda no caminho. Tem muita gente que quer viver milagre, tem muita gente que busca milagres. E quando olha para Deus, acha que Deus só é isso. A gente só procura Deus quando tem problema. Não, querido. Não é isso que a Bíblia nos afirma. E aí, aquele povo começa a ir em direção a uma terra que nós chamamos de terra prometida. Um dia, Deus prometeu essa terra a Abraão e falou: Abraão, eu vou dar uma terra para vocês que mana leite e mel. Como assim? Rapaz, o abacaxi que nasce lá é docinho.
Coisa boa, né? Gosta de abacaxi? Gosta? Você adora? Eu também. Eu também. Abacaxi, bom demais. Docinho, maduro. Um mamão que nasceu naquela terra, suculento. O cacho de uva. Deixa eu te falar, o cacho de uva é diferente lá, porque o cacho de uva, 2 homens têm que carregar, porque aquela terra é boa demais. Um só não consegue carregar um cacho de uva. E aí, irmãos, o povo de Israel começa a viver no deserto em busca dessa terra que é a tal terra prometida. Eles ficam num deserto. E meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes essa é a nossa realidade. Muitas vezes a realidade da nossa vida é que nós estamos rodando no meio de um deserto, tentando buscar soluções para um monte de coisa na nossa vida. A gente fica rodando no deserto, peregrinando, porque nesse mundo sempre tem um deserto. O deserto significa um momento difícil da nossa vida. O deserto é um lugar de escassez, um lugar de dificuldade. Nessa vida nós também estamos em busca da nossa terra prometida. Nessa vida, nós também estamos em busca do nosso tempo de vitória. Nessa vida, nós também estamos em busca daquilo que o Senhor nos prometeu. E um dia, Jesus nos prometeu a eternidade. Um dia, Jesus nos prometeu um lugar maravilhoso, onde não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter nada que vai nos impedir, só vai ter a presença dEle. Coisa boa. Vamos viver a bênção completa de Deus. Vocês estão com calor? Só eu, gente. Tá calor? Tá sim, gente. Tá não? Calor não? Quem gosta do pastor quer falar que tá com calor? Poxa, então tá bom. Então só eu deixo. Então, gente, deixa. Eu falar assim, aumento, mas tá certo. Vocês estão tudo friorentos, gente. Nós somos peregrinos, a grande vitória da nossa vida. Aqueles que têm Jesus como Salvador, eles têm uma promessa, que é morar com Jesus lá na eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos desertos. E aí, preste atenção. Enquanto aquele povo está no meio do deserto, acontece uma coisa terrível. Um outro povo chamado dos Amalequitas atacam o povo de Israel. E aí Moisés fala para Josué assim: Josué, os Amalequitas atacaram o nosso povo, mataram alguns do nosso povo. Nós precisamos enfrentar eles. Nós estamos cansados, nós estamos no deserto, nós estamos exauridos, mas nós temos que enfrentar essa batalha. E aí Moisés fala assim: eu vou pegar Arão e Hur, nomes bonitos, né? Arão e Hur, vou levar para cima do monte e nós vamos ficar lá intercedendo por essa batalha. Nós vamos clamar ao Deus vivo por essa batalha. E aí, Josué, enquanto nós estivermos lá orando, clamando a Deus, vocês seguem em frente para enfrentar esse povo. E eu quero que você entenda que o povo de Israel nem era um povo ainda. Eles não eram um lugar organizado. Eles não tinham uma cultura ainda muito estabelecida. Eles eram, gente, um povo que tinha acabado de ser escravizado, que estava tentando sobreviver, tentando se adequar como sociedade. Eles não tinham organização estratégica, eles não tinham direção organizada, eles não se conheciam nem como nação. Eles eram um bando de gente que foi escravizada. E aí,
Os amalequitas já eram completamente diferentes. Eles eram organizados, eles tinham técnica de guerra, eles tinham armas, eles tinham gente preparada, eles tinham campos de concentração para guerreiros, eles tinham homens ferozes, homens cruéis, homens de guerra. Humanamente falando, Israel tinha chance contra os amalequitas, sim ou não? Não tinha. Mas o texto diz que quando Moisés subiu no monte, e enquanto ele estendia as mãos sobre a batalha, o que acontecia? Israel prevalecia. Enquanto ele clamava em cima daquela montanha, o povo de Deus vencia a batalha. Só que existem alguns momentos, irmão, o que acontece? Tu já experimentou ficar com a mão assim muito tempo? Já? Já experimentou isso? Rapaz, o braço começa a pesar. Seu braço é pesado, sabia disso não? Seu braço é pesado. E aí, tinha momentos que Moisés não aguentava ficar com os braços estendidos. Aí, Arão e Ur pensaram assim, peraí, a gente tem uma ideia. Aí eles pegaram uma pedra assim, colocaram, e aí Moisés sentou aqui. Eu não vou sentar, gente, que minha perna duvida, se eu sentar eu não levanto mais. Mas eles fizeram isso. Eles sentaram aqui, eles deram a ideia, botaram a pedra, e aí um ficava segurando a mão de Moisés de um lado, e o outro segurava a mão de Moisés do outro. Ficaram assim até o pôr do sol. E assim, o povo de Deus venceu os amalequitas. É a primeira batalha de Israel depois da sua libertação. É uma batalha impossível, uma batalha que teoricamente não tinha a menor chance, não tinha como eles vencerem. Mas por que eles venceram? Eu não vou te dar aqui uma receita de bolo, não. Eu não vou dizer para você assim, 3 passos para a sua felicidade. 3 passos para você ser feliz e acordar sorrindo. Não. Eu quero dar princípios espirituais aqui para que você possa caminhar a uma vida vitoriosa. Vamos lá? Primeiro, para trilhar o caminho da vitória, vença a comodidade de se enxergar como uma vítima. Deixa eu te falar uma coisa. É muito fácil a gente passar a nossa vida justificando os nossos fracassos por causa da nossa história. É muito fácil você ter um monte de justificativa na sua vida para dizer o porquê que algumas coisas não dão certo. A gente vai se acomodando nesse lugar de tal forma que tem uma hora que a gente não consegue sair do lugar. A gente fica preso nessa comodidade de vitimismo na nossa vida. É muito fácil eu dizer assim, coitadinho de mim, poxa vida, pobrezinho de mim, eu fui traído, coitadinho de mim, eu fui enganado, coitadinho de mim, eu passei uma dificuldade, e aí não tem jeito, eu tenho que perder mesmo. Não é por esse caminho não, irmão. Ser uma vítima não vai resolver o seu problema. Pastor, mas eu passei por isso. Ninguém está tirando a sua história não, mas eu só quero lembrar a você que se você ficar arrumando desculpas para suas dificuldades, para suas lutas, você nunca vai viver uma vida vitoriosa. Esse povo aqui, gente, eles passaram por uma covardia muito grande, sabe por quê? Porque se você ler do versículo 1 ao versículo 7,
você vai ver que o povo de Israel começou a passar por um problema que de vez em quando acontece com a população aqui também. Eles começaram a ficar com falta d'água. Já ficou sem água na sua casa? Quem já? Agora pensa ficar sem água no deserto. Hã? Irmão, a cabeça devia fritar. Aí eles ficam chateados com Deus e com Moisés. Começam a falar: poxa, vocês tiraram a gente do Egito para passar por isso. E aí eles começam a passar por aquela crise. E logo depois, o que acontece com eles? Vem esse povo, os amalequitas, e atacam eles por trás, gente. Lá em Deuteronômio, a gente não vai abrir não, capítulo 25, versículo 17 diz assim, ó: lembra-te daquilo que os amalequitas fizeram com vocês quando estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus, e quando vocês estavam cansados e desanimados, eles atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que vinham vindo atrás dos outros. Como é que eles atacaram esse povo, gente? Preste atenção. Quando você está numa caminhada com muita gente, o que acontece? Quem tem mais vitalidade, quem tem um porte atlético assim que nem o meu, não entendi o riso não, tá? Não entendi não, mas deixar passar. A pessoa, não é mãe, não tem um porte atlético? Mãe. Aí, até esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. E aí a pessoa que tem mais vitalidade, o que ela acaba fazendo? Ela vai... Hã? Só quem não dormiu. Isso aí. Quem que fica atrás, gente? Os velhinhos, as crianças, os que estão doentes, os mais fracos por algum motivo. E aí os amalequitas esperaram o povo de Israel passar. E quando eles passaram, os amalequitas vieram matando os velhinhos, as crianças, os enfermos, gente que nem lutaria contra eles. Uma covardia que não tem tamanho, gente. O povo de Israel podia começar a falar assim: meu Deus, mataram meu netinho, mataram o vovô, mataram vovó, agora eu não consigo mais lutar, não tem mais jeito, a minha vida acabou. Mas isso não resolve. Isso não resolve. Na nossa vida, a gente precisa entender que nós vivemos tempos de guerra. E se você quiser ter uma família vitoriosa, se você quiser ter uma vida com Deus vitoriosa, se você quiser romper os históricos, os fracassos que você vem acumulando na sua vida, você vai ter que entender que você precisa guerrear. Segundo lugar, para trilhar um caminho de vitória, determine quem serão as suas referências no meio do caminho. Preste atenção, determina quem vão ser as suas referências no meio dos desafios da sua vida. Irmão, a questão não é se você vai ter um desafio ou não. Todo mundo aqui tem desafio na vida, sim ou não? Todo mundo. Moisés, gente, o líder, o povo ia lutar. O que Moisés falou? Eu vou lá para o monte, que eu vou orar por eles. Aí o povo estava lutando, dando a vida. E quando eles estavam lá lutando, eles olhavam para aquela montanha. Quem é que estava lá abençoando a vida deles? Moisés. Isso dava ânimo neles. Eles olhavam o seu líder, eles tinham força para continuar lutando, para conseguir guerrear, para vencer aquela batalha. E aí, aquilo era
como energético na vida deles, como uma força, como um poder que invadiu o coração deles, uma motivação. Você precisa escolher quem serão as suas referências espirituais. Quem são as suas referências de uma vida com Deus? Sabe por quê? Porque na hora que o seu casamento passar por uma batalha, como é importante ouvir gente sábia. Sabe por quê? Como é importante ouvir gente sábia na hora que o teu trabalho entra numa batalha terrível. Como é importante ouvir gente sábia na hora que você enfrenta uma batalha na igreja. O que acontece? A igreja não é feita de robô não, é de gente. Como é importante ouvir alguém que é sábio na hora que a gente entra em crise com a gente mesmo, porque também acontece. Quantas pessoas não abandonam as suas famílias por causa de um conselho de um amigo? Ah, meu irmão, essa mulher está perturbando você. Larga isso tudo, vem aqui tomar um esquinho. Vem aqui, deixa isso para lá. Quantas pessoas que num conselho desse da vida nunca mais largaram do álcool? Quantas pessoas abandonam coisas importantes na sua vida por um conselho maldito que ouviram na hora errada? Queridos, eu quero falar que em terceiro lugar, para trilhar um caminho de vitória, decida que você não vai vencer sozinho. Nós precisamos de pessoas. Um discurso que só você se basta, ele é bacana até o dia que você precisa de alguém. Moisés era um bom líder, sim ou não, gente? Mas teve uma hora que a força dele não se deu sozinha, foi ou não foi? Teve uma hora que a força dele não foi suficiente, ele precisou da ajuda dos seus auxiliares. Um segurou o braço direito e o outro o braço esquerdo. Irmão, quem estava lá embaixo guerreando, no meio de uma guerra, era Josué e os soldados. Eles que estavam lá no meio da batalha, no mano a mano, era o povo. Mas Moisés estava com seus auxiliares lá com a mão estendida. Assim funciona a igreja. A igreja é um lugar onde a gente entende que a gente não vem sozinho. Pastor, para eu ter conexão com Deus, eu preciso estar aqui na igreja? Claro que não, gente. Dá para você falar com Deus no seu carro, tomando banho, escovando o dente, né? Que a gente é um povo que escova o dente, não é isso, gente? Tá com hálito, né? Desodorante, glória a Deus. Bênção demais, né? Você pode falar com Deus em todos os lugares. A única coisa que muda é que a igreja é uma comunidade de gente que tem o mesmo propósito. Gente que anda junto e que não é só que você ensina para alguém, não. Alguém te ensina também. Porque você não sabe tudo, nem eu sei tudo. Igreja é lugar que eu oro por alguém quando alguém precisa, mas igreja também é o lugar que alguém ora por mim quando eu preciso. Igreja é o lugar que um dia pode acontecer com qualquer pessoa aqui, irmão, porque nós somos carne, isso acontece com todo mundo, de chegar num leito de hospital, e aí, felizes são aqueles que estão numa célula, que a sua célula vai lá, e ora com você, e clama pela sua vida, e incomoda o céu, até você sair daquele lugar. Isso é igreja. Um cuidando do outro,
um andando com o outro. Quarto lugar, não me deram tempo, vou até meia-noite, hein? Hã? Tem plaquinha aí? Quarto lugar, se você quer trilhar um caminho de vitória na sua vida, acredite no seu valor pessoal. Preste atenção, você tem valor. Pastor, você está falando isso, é que você não sabe a escola que eu estudei, não. Eu estudei numa escola pobrezinha demais, quase não tive educação. Aí a minha escola era tão ruim, pastor, que eu ia lá só para comer um macarrão com salsicha, porque quase não tinha aula também. Pastor, você não saiu da minha vida não, minha família quase não me educou. Eu quase tive que me criar sozinho, cuidar dos meus irmãos. Eu acho que eu não tenho esse valor todo não. Deixa eu te falar. Todo mundo tem seu valor. Moisés tinha valor, que ele era o líder? Tinha ou não tinha? Mas tinha um cara chamado Arão que também tinha valor. Tinha um outro cara chamado Ur, que também tinha valor, cada um no seu lugar. Moisés, irmão, Moisés já tinha 80 e poucos anos, ele não tinha como ir para a guerra não. Como é que ele ia lutar na espada com alguém? Aí teve um mais jovem que falou assim, não, pode deixar, Moisés, eu vou lá, fica tranquilo. Ou seja, cada um tem seu valor, cada um no seu lugar. Pastor, você não tem noção disso não. Você está falando isso aí é porque você está querendo agradar a gente. Não, irmão, deixa eu te falar. Eu fico imaginando. Não me julga não que eu vou falar agora. Faz um voto aí que você não vai me julgar. Antes da hora. Eu fico imaginando. Moisés estava com a mão estendida. Arão e Ur estavam ali, segurando o braço deles. Irmão, eu fico pensando, naquela época não tinha um leite de rosa para passar debaixo do braço. Gente, tô com sono, duvido. Gente, eu imagino, tinha um Rexona. Arão e Ur ali segurando o braço de Moisés. Moisés tinha que passar banho de cabra debaixo do braço. Tô brincando, gente. Tô brincando. Eu não posso afirmar isso, né? Se tinha cheiro ou não, porque a Bíblia não fala disso. Eu tô só brincando. O que eu tô dizendo aqui, gente, não faz rir mais não. Eu tô dizendo aqui que o trabalho de Arão e Ur de segurar o braço. Gente. Ai, meu Deus, estou chorando de rir, gente. Eu mesmo fiz a piada e eu mesmo ri, tá vendo? A gente se diverte com a gente mesmo, tá vendo? Eu estou dizendo ali que o trabalho de Arão e Ur, de ficar com os braços, né, com o nariz ali no sovaco de Moisés, não é agradável não, gente. Gente, vocês precisam me ajudar, para de rir, gente. Tá vendo, irmã Solange, que eles estão falando comigo? Aí, tá vendo? São eles, ó. O que eu estou dizendo é que o trabalho de ficar ali, irmão, não é agradável não. Mas era importante.
nem sempre o que você tem para fazer é fácil, mas às vezes é importante. Nem tudo que você deve fazer na sua vida vão ser coisas fáceis, mas tem coisas que são primordiais, importantes. Por exemplo, eu admiro a pessoa que diz para mim, gente, eu realmente preciso saber do tempo aqui, hein, que eu tô rindo aqui, e eu não sei, alguém bota aí para mim. Ah, tá ótimo, já vi. Eu admiro a pessoa que acorda e fala assim, hoje eu vou para academia. Eu admiro. Quem gritou? Vocês vão assim felizes para academia? Você é professora, né? Ó. Rapaz, eu admiro. O que significa isso? Significa que existem pessoas que gostam? Existem. 2 pessoas fizeram mas existem centenas que falam assim, misericórdia. Pastor, o que tem a ver isso? Tem a ver que se você não se exercita, isso faz mal para você, sim ou não? É fácil todo dia você ter que acordar mais cedo, ou talvez chegar do trabalho cansado para fazer exercício, é uma coisa fácil? Não é, mas é importante. É fácil, irmão, você chegar do seu trabalho cansado, às vezes com a sua cabeça cheia de problema. Aí você chega em casa, a sua mulher reclamou que você deixou a tampa da pasta de dente aberta. Isso não acontece aqui não, só na Ásia, aqui não acontece não. Aí você fala assim, meu Deus, e aí você ali naquela hora, você repensa e você fala assim, não, vou ir para um caminho diferente aqui, eu não vou entrar em combate, eu vou deixar um clima de paz aqui. Isso é fácil, gente? Não. O dia a dia é desafiador, sim ou não? Mas é importante a gente ter noção do que a gente está fazendo, é importante, sim ou não? É importante. Você acha que todo dia você vai acordar com vontade de orar e ler a Bíblia? Ah, amigo. É fácil? Não. Vontade você acorda de ir para o Instagram, WhatsApp. Isso você acorda com vontade. Ler a Bíblia e orar você não tem vontade não. Agora, fácil não é, mas é importante? É importante. Algumas coisas na sua vida é que vão fazer diferença. Às vezes eu vou num lugar, num restaurante, eu chego em algum lugar, e você chega ali, e você vê a pessoa trabalhando, e em pé, tanto tempo, servindo as pessoas, lidando com gente mal educada. E às vezes eu estou num lugar que a pessoa recebe a gente tão bem, e fala, seja bem-vindo, eu espero que você seja bem servido, que você goste, a pessoa vai te tratando bem. Eu falo assim, eu acho que você é crente, hein? Aí eu fico olhando assim. Aí quando eu estou no lugar, a pessoa vai me chamar e fala, pastor, não sei o que é. A pessoa já me olha diferente, eu sei. Aí a pessoa começa a me tratar até com mais carinho. Aí eu pergunto, você é de que igreja? Às vezes acontece isso, a pessoa fala assim, pastor, eu sou da igreja. Às vezes tem gente que dá o nome de uma igreja que não tem como lembrar, irmão. A igreja pentecostal do tabernáculo de fogo de Moisés, de Davi. Eu falo, glória a Deus. O irmão fala, paz do Senhor, o varão fala, paz do Senhor. Me divirto ali. Eu olho e falo assim, caramba, está fazendo com excelência. Com certeza não é fácil, irmão. Se alguém aqui já trabalha em pé o dia inteiro, sabe que desafio é. Trabalhar com gente, você acha que é simples, gente? Hã? Quando eu vou num lugar desse, que eu olho um cara assim fora da curva, uma mulher assim que atende, eu falo assim, se eu fosse um empresário, eu vinha aqui e contratava essa pessoa.
que está entregando tanto carinho aqui, tanto amor, talvez e ninguém está vendo. Eu ia lá e contratava. Em último lugar, para você trilhar o caminho de vitória na sua vida, preste atenção, troque a sua autossuficiência por mãos erguidas que declaram a sua dependência. Entendeu o que eu estou falando? Troque a sua autossuficiência por mãos erguidas que declaram a sua dependência nesse Deus. Moisés, gente, Moisés era o símbolo de um povo, para aquele povo, que se Deus não tivesse no meio deles, aquele povo não poderia vencer. As mãos erguidas era a garantia para aquele povo de que Deus estava com eles no meio daquela batalha. Por quê? Enquanto Moisés estava com a mão estendida, o povo vencia. Quando a mão abaixava, o povo perdia. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos achamos muito independentes? Quantas vezes você na sua vida já não se achou autossuficiente? A gente faz tudo do nosso jeito, da nossa maneira. A gente vai fazendo o que a gente quer. A gente não pergunta a Deus, Deus só me abençoe nisso aqui. A gente vai fazendo o que a gente quer. E depois que tudo vira um problemão, a gente fala assim, Deus, abençoe aí a besteira que eu fiz. Cadê Raquel aqui? Deixa Deus te usar aqui, Raquel. Tangedora. Toca tudo. Eita. Guarda ela, Jesus. Ela vai tocar. Você viu a fúria do inimigo? Caiu por terra. Eu ia falar que ela toca flauta, teclado, mas o que, Raquel? Violão e o coração de Deus. Aleluia. Aí a gente começa a dizer assim, Deus, manda a tua bênção aí para a escolha que eu fiz. Não foi o Senhor que me direcionou, não. Fui eu que decidi. Tem um monte de gente que está com problema do casamento e fala assim, não tem mais jeito não. Aí eu pergunto, mas você já se ajoelhou e perguntou para Deus se tem jeito ou não? Você já fez isso? Pastor, eu vou montar um negócio aqui com um fulano que eu conheço, e eu vou ficar milionário em 2 meses. A Bíblia diz que aquele que quer ficar rico do dia para a noite é tolo, hein? A única forma de você conseguir isso, irmão, é recebendo dinheiro errado na tua vida. Não vale a pena, gente, não existe isso. Quantas pessoas que não estão dependendo de Deus na sua vida, mãos erguidas, declaram a dependência, e a dependência desse Deus garante a vitória. Nós não somos um povo que temos vitória na nossa sabedoria, no nosso achismo. A gente tem vitória quando a gente levanta a mão e fala assim, ah, Senhor, isso aqui é teu, vai na frente. Irmão, Ele abre porta até onde não tem parede. Ele vai à nossa frente, Ele vai adiante de nós, Ele vai agindo quando a gente declara a nossa dependência ao Senhor. A gente vai vendo o Senhor movendo as coisas. Uma vez eu ouvi uma história de uma igreja que foi montar um evento. Um evento bacana, a igreja foi montou toda a estrutura, iluminação, som, montou tudo.
E aí, o lugar não tinha cobertura e no dia do evento começou a dar aquela chuva, irmão. Sabe aquela chuva que dá só de vez em quando? E aí quando o pessoal foi parar para pensar, falou, nossa, a gente organizou um evento até da igreja. O que será que aconteceu? Sabe que eles se deram conta? Que eles gastaram tempo organizando tudo, só esqueceram de orar. E aí, aquelas orações meio fast food, sabe o que é? Aquela oração que você, Senhor, abençoe em nome de Jesus, amém? Eles achavam que isso era o que garantia a vitória. E aí, a história conta que eles se uniram para orar e pedir perdão a Deus, porque eles estavam confiando na excelência do que eles sabiam fazer, mas não no poder de Deus. E aí, quando eles terminaram de orar, aquela chuva cessou sobre aquele lugar. E aquele evento pôde acontecer. Eu quero terminar aqui contando a história de um pastor que o pai dele era um homem de Deus. E o pai dele, quando acordava, pegava a Bíblia, ia orar e ler a palavra, se alimentar. Todo dia que ele acordava, ele tinha essa rotina, ele buscava Deus. E aí, quando ele acabava de buscar Deus, ele pegava a enxada e ia para a lavoura. Trabalhava de só a só, irmão. Cavava buraco, jogava semente, tapava buraco, tirava praga, botava adubo. E aí, quando ele chegava em casa, depois de um dia tão intenso de trabalho, ele chegava em casa muito cansado, normal. E aí ele tomava um banho, sentava com a família, jantava, conversava com os filhos, depois ele ia descansar, porque no dia seguinte um trabalho intenso de novo. E aí, a casa dele era uma casa, sabe as casas antigas, que hoje em dia parece que as casas estão com o pé direito mais abaixo, cada vez mais, né? O teto, né? Mas as casas antigas, geralmente o teto é muito alto, não é isso, gente? Não tinha rebaixamento, né? E aí, as divisões dos quartos, às vezes ficavam com os buraquinhos assim. E esse pastor conta que por muitas vezes, quando ele estava deitado na cama dele, ele criança, ele escutava que na hora que começava a chover, o pai dele ficava do quarto dele dizendo assim, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que você pode sair da sua casa cedo, você pode cavar um buraco, você pode jogar semente, você pode adubar a terra, você pode tirar a praga, mas só Deus pode mandar chuva. Só Deus pode mandar chuva. O que é isso, pastor? Só Deus pode mudar a sua história. Só Deus pode fazer a transformação que acontece aqui dentro, irmão. Mudar a roupa é fácil. Mudar a roupa é fácil. Mas mudar aqui dentro, só Deus pode fazer. Só Deus pode garantir a sua vitória. Só Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida. Só Deus. Você pode fazer muita coisa, mas se você não entender a sua dependência, se você não entender que a sua vitória vem de Deus, você nunca vai ver a chuva de Deus sobre a sua vida. E Deus chama tanto que Ele nem suporta a tua autossuficiência. Porque a autossuficiência, irmão, é o trampolim para o teu fracasso.
confiar em si mesmo, na sua humanidade, é a pior escolha que você pode fazer na sua vida. Porque se você pegar no carro da tua vida, você pegar o retrovisor e olhar para a tua história, é impossível você se achar autossuficiente. É impossível você não ver a mão de Deus que te trouxe até aqui. Pelo contrário, faz a gente querer depender mais desse Deus. Mas para isso, você precisa fazer uma oração sincera. Uma oração de entrega verdadeira, falando assim: Senhor, eu não quero levar a minha vida. Eu não quero guiar a minha vida só pelo que eu sei, só pelo que eu entendo. Eu quero guiar a minha vida debaixo da tua direção. É uma oração assim sincera, quando a gente diz assim: Senhor, eu dependo de Ti. Talvez você está aqui hoje, você vai falar assim: ô pastor, eu tenho certeza que eu dependo de Deus. Deus é que comanda a minha vida. Deus é quem me guia, pastor. Será mesmo? Será que isso acontece na tua vida de verdade? Ou será que isso é só uma coisa que você aprendeu a repetir? Eu gosto de falar uma frase aqui: Deus não quer só ser o residente da sua vida, Ele quer ser o presidente da sua vida. Ele não quer só estar ali vendo o que você está fazendo, não, Ele quer estar com você, guiando os teus passos em cada direção, porque você escolheu ser dependente dEle. Você está entendendo isso? Eu queria orar com você agora. Eu queria que todo mundo aqui fechasse os olhos e curvasse a cabeça. Por quê, pastor? Todo mundo? Porque é um momento que é seu com Deus. Ninguém precisa ver você, e você também não precisa ver ninguém. É você com Deus agora. É uma oração sincera, de verdade. Deixa Deus ouvir o teu coração agora. Esquece quem está do seu lado. Fala com Ele aí do teu jeito, da tua forma. Ele te ouve, Ele escuta teu coração agora. E eu vou nesse momento fazendo uma oração, e eu vou pedir para que você repita essa oração comigo, no seu coração. Ninguém precisa te ouvir agora, só você e Deus nesse momento. Eu quero que você repita assim comigo, aí no seu coração. Diz assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida e a minha história. Nessa noite eu reconheço e quero pedir que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. A partir de hoje, eu vou caminhar em vitória. Eu terei uma vida vitoriosa, porque a partir de hoje, o Senhor guiará todos os meus passos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Continua de